Na aula sobre relacionamento interpessoal, você viu que ter controle emocional e respeitar normas e legislações são fundamentais, assim como alguns valores como respeito, flexibilidade, bom senso, sabedoria, humildade, paciência, equilíbrio e educação. Algumas atitudes, quando são incorporadas ao nosso jeito de dirigir, ajudam a fazer um trânsito mais humano, seguro e educado. Saia com antecedência e planeje o seu trajeto. Assim, você não se preocupa em se atrasar por causa de um congestionamento. Respeite as regras de preferência de passagem para veículos que se deslocam sobre trilhos, pedestres e demais motoristas. Mantenha sempre uma distância segura dos outros usuários. Vá pela direita quando dirigir em baixa velocidade. Não buzine sem necessidade e sinalize quando for mudar de faixa ou sempre antes de qualquer manobra. Reduza a velocidade na pista molhada. Não estacione em fila dupla e nunca bloqueie um cruzamento. Pare sempre antes, mesmo com semáforo verde. E lembre-se, o estresse aumenta o risco de acidentes e violência. Por isso, evite discussões para não piorar situações complicadas. A cortesia e o respeito também ajudam a deixar o trânsito mais seguro. Você, como condutor, tem o dever de respeitar os direitos dos outros usuários da via. Seja cooperativo, solidário e tolerante. Contribua para a paz e segurança de todos no trânsito e obedeça à legislação e às regras de circulação. Quando somos tolerantes, adotamos uma atitude que transforma a convivência no trânsito para melhor. Temos, assim, uma nova postura, inclusive diante dos erros cometidos pelos demais usuários da via. Ao não revidar uma atitude grosseira de outro motorista, estamos tornando o trânsito mais seguro. Alguns valores negativos influenciam atitudes que não ajudam no trânsito. O individualismo, o egoísmo e a falta de solidariedade associados à supervalorização da máquina aumentam os riscos para todos na via. Por isso, o condutor atencioso dirige com atenção e responsabilidade e, assim, consegue prestar atenção a todos os usuários da via, pedestres, ciclistas e os outros carros. Ter uma atitude positiva ao dirigir faz a diferença. Nesta aula, você viu a importância de atitudes de cordialidade, tolerância e respeito para aumentar a segurança no trânsito. Esteja sempre atento, mantenha o controle emocional e respeite as normas e legislações. Salve, salve! Eis que chegamos então no último módulo do nosso curso, falando agora sobre relacionamento interpessoal. Esse é o módulo 4, relacionamento interpessoal, e ele é previsto aí na resolução 68, com a carga horária de 6 horas aulas. Vamos lá, apresentação do módulo. Olha, o trânsito é um ambiente onde todos convivemos, sem qualquer tipo de distinção. Sobretudo, não podemos deixar nos levar pelas emoções, preferências ou problemas pessoais, sob o risco de entrarmos em constantes conflitos com os demais usuários do trânsito. É pensando nisso que precisamos conhecer nossos direitos e deveres como cidadãos, além de condutores. Então, no trânsito, somos condutores? Sim, mas primeiro nós somos cidadãos. E você tem direitos? Tem, mas tem também deveres. Então vamos lá. Os objetivos deste módulo é saber se comportar solidariamente no trânsito, entender a relação indivíduo, grupo e sociedade, conhecer nossa responsabilidade em relação aos outros usuários do trânsito, conhecer e respeitar nossos deveres no trânsito e saber qual é o papel dos agentes de fiscalização no trânsito. Começando aqui falando de cidadania, fazendo logo a relação entre direitos e deveres. Eu costumo dizer que o exercício da cidadania é o gozo dos seus direitos, mas também o cumprimento dos seus deveres, o que inevitavelmente nos leva a uma via de mão dupla, onde você tem aí direitos a usufruir, então conhecer e usufruir dos seus direitos, mas também respeitar as leis e cumprir com os seus
deveres. Claro, isso é cidadania. E a cidadania no trânsito? Como é que ela pode ser conceituada? Está aí. Consiste em conhecer as leis e as normas que regem o trânsito brasileiro, gozar dos benefícios que lhes são de direito, entretanto, respeitar os direitos dos demais cidadãos. O exercício da cidadania no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível. Aí vem aquele dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro que nos diz que o trânsito em condições seguras é um direito de todos. E dever de quem? Dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ótimo, vimos aqui então sobre o conceito de cidadania no trânsito e, prosseguindo, relacionamento interpessoal. Aqui é onde a gente vai conhecer o indivíduo, os grupos sociais e a sociedade. Cada pessoa, cada ser humano é um indivíduo e, conforme o próprio termo já propõe, ele é individual. Ele tem as suas preferências particulares, os seus gostos, as suas crenças. Portanto, ele é diferente dos demais. Não existem dois indivíduos iguais no planeta. E olha que somos mais de 7 bilhões atualmente. Esse indivíduo, obviamente, ele vai ter aí interesses em comum com outras pessoas dentro de uma sociedade que nós vivemos. Quando isso acontece, formam-se então os chamados grupos sociais. São grupos de pessoas que continuam sendo indivíduos, mas têm interesses em comum. Mesmo dentro de um grupo social, pode haver divergências, pode haver conflitos, isso é comum, mas há uma tendência menor que esses conflitos aconteçam entre essas pessoas que têm interesses em comum. Agora, no trânsito, o que acontece é o seguinte: o trânsito ele é uma enorme sociedade. Ele engloba todos os indivíduos, grupos sociais. No trânsito não tem como fazer distinção de pessoa. Todos têm direito a usar o trânsito, inclusive aqueles que não são condutores, que não têm veículos, né? São os pedestres, os passageiros, os usuários do transporte público, todos eles estão inseridos aqui. Percebam que os grupos sociais aqui foram distinguidos por cores diferentes, né? Aqui nós temos o grupo social verde, todos aqui gostam de verde. Aqui nós temos o grupo social vermelho, todos aqui gostam de vermelho. Mas lembrando que mesmo dentro do grupo social, onde há interesses em comum, cada um é um indivíduo. E o grande desafio do trânsito é justamente esse. No trânsito, todas as pessoas estão inseridas, todas. Não dá para poder fazer separação, distinção de pessoa. Você, por exemplo, torce para o Botafogo, vamos dizer assim, já que eu malhei o Flamengo aí, né? Tem gente que vai até achar que eu torço para o Vasco, não sou vascaíno não, tá, gente? Depois vocês descubram para quem que eu torço. Mas se você é botafoguense, você vai lá para o Maracanã assistir um jogo, você vai entrar na torcida do Flamengo ou do Vasco? Obviamente que não, porque a chance de um conflito acontecer ali são muito maiores do que se você estiver dentro da torcida do Botafogo, correto? Se você gosta de pescaria, você vai lá para o campo de futebol, jogar pelada com a galera, coisa que você não gosta de fazer, você vai para lá para poder arranjar confusão, não vai dar certo. Vai mexer com a galera que gosta de pescaria. Gosta de jogar um baralhinho, gosta de fazer um churrasco, tem os interesses pessoais. Então você vai tentar se agrupar, isso é natural, tentar não, isso acontece naturalmente. Você vai se agrupar com pessoas que têm interesses em comum com o seu. Isso são os grupos sociais. Ali você vai conseguir conviver bem. É quando você escolhe uma denominação evangélica, certo? Uma religião. Então você segmenta. Olha, eu estou lá na igreja evangélica tal, ou estou na igreja tal. Quer dizer, você está ali agrupado em pessoas que têm interesse em comum. Agora, no trânsito, isso não dá para fazer. Isso não é possível. Não tem como a gente separar no trânsito as pessoas de interesse em comum. Entenderam? Aí você vai estar ali, se você é botafoguense, você vai encontrar ali no trânsito o flamenguista, o vascaíno, o tricolor, entenderam? E aí que os conflitos aparecem. Por isso que no trânsito acontecem tantas divergências, tantos conflitos, porque estão todos misturados, cada indivíduo com as suas particularidades. Se cada um for querer fazer valer todas as suas vontades e direitos,
a coisa não funciona, ok? Muito bem, conhecido então esses elementos, vamos ver aqui o indivíduo e o Estado. Qual que é o papel do Estado nessa relação aí? Olha, o indivíduo tem as suas diferenças individuais, ele é particular, único. Quando ele está inserido num trânsito onde nós temos várias pessoas que não são ali selecionadas, qualquer tipo de pessoa pode estar usando o trânsito, você que é botafoguense, o outro que é flamenguista, as divergências aparecem. E nessas divergências, consequentemente, pode gerar conflitos. Aqui nós já estamos vendo o condutor do veículo de trás já buzinando para o da frente. Mas enfim, aí entra lá a questão do comportamento. Qual que é o seu comportamento face a essas divergências e conflitos? Você é agressivo? Você é passivo? Como é que você reage? Tudo isso a gente vai ver aqui nesse módulo de relacionamento interpessoal. Contudo, quem entra aqui para dirimir esses conflitos, caso eles sejam inevitáveis? Às vezes aconteceu uma pequena colisão no trânsito ali, um abalamento, um dano material pequeno. Se você for tentar resolver aquilo ali na hora, no braço, de qualquer maneira, certamente vai dar confusão. Fazer valer os seus direitos nem sempre, aliás, na minoria das vezes, é o melhor a fazer no momento, no calor da emoção. Isso não deve ser usado como recurso ali em conflitos que venham acontecer no trânsito. Para isso, gente, existem as leis, né, o poder do Estado aqui para vir e dirimir esses conflitos. Se porventura você foi lesado mesmo no seu direito no trânsito, mas lesado assim de forma a trazer prejuízo, porque lesou, mas passou dali e não ficou nenhum prejuízo, melhor relevar. Concordam? Agora, alguém colidiu no seu veículo, praticou alguma ação ilegal que, em vez de proporcionar um prejuízo, não tenta resolver na hora, no calor da emoção, não. Acione os meios legais admissíveis para tentar fazer assegurar o seu direito, mas não na marra, na conversa, no bate-boca. Podem reparar, num acidente de trânsito, uma pequena colisão, não vamos nem falar de vítimas, não. Nunca tem o errado, né? Aliás, nunca não, é difícil falar nunca. Raramente aparece um que assume, não, eu errei, coisa e tal. Mas na maioria das vezes não. E ali já gera um conflito, e já vem o bate-boca, pode partir para agressão física ou então casos mais extremos, o que não é o recomendável. Bora lá, cidadania. Relacionamento interpessoal é um conceito do âmbito da sociologia e psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Teve uma relação ali entre duas pessoas, já é considerado um relacionamento interpessoal. Tem o relacionamento, aliás, não existe relacionamento pessoal, né? Como é que eu comigo mesmo me relacionar? Então existe a pessoa, o pessoal, o interpessoal é quando sai daquela pessoa. Então necessariamente já tem que envolver ali pelo menos dois indivíduos. Por isso que aqui diz duas ou mais pessoas. Se tiver 3, 4, 10, 20, 1000, tudo que passou de uma, né? De duas ou mais, já pode ser considerado um relacionamento interpessoal. Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, do trabalho, da comunidade, e no nosso caso aqui, no trânsito. O relacionamento interpessoal aqui, ele acontece no trânsito, que é justamente onde nós temos maior diversidade de indivíduos, de interesses pessoais. Até no trabalho. Às vezes você acha que no trabalho é difícil relacionar com os colegas e tal, mas vejam bem, os que estão ali são pessoas que têm algo em comum, trabalham com o mesmo propósito, trabalham na mesma empresa, no mesmo local, certo? Agora no trânsito não. No trânsito é diferente mesmo, totalmente diferente, e é onde acontece então esse contexto complicado que é o trânsito. Bora lá. Aqui, o relacionamento interpessoal implica uma relação social. Claro, se existe um relacionamento interpessoal, existe uma relação social, em sociedade, onde cada indivíduo representa uma engrenagem dessa enorme máquina chamada sociedade. Olha, apesar de tantas diferenças, claro que aqui o conceito está de forma generalizada, ele não está falando só de trânsito, eu posso trazer isso aqui para o entendimento de trânsito. No trânsito a gente precisa dos veículos de transporte coletivo, consequentemente ali o condutor dele são os motoristas que vão estar transportando essas pessoas para lá e para cá.
Senão, como é que os pedestres, os usuários que não têm um veículo, vão se locomover? Ou então até aqueles que têm o veículo, mas preferem andar no transporte coletivo. Tem aqueles veículos de carga, onde a mercadoria precisa chegar no supermercado, na farmácia, na loja, para suprir a sua própria casa, certo? Então nós temos os motoboys. O pessoal não gosta, né? Motoboy. Pois é, mas é ele que vai entregar a pizza lá na sua casa, o galão d'água, o botijão de gás, correto? Enfim, são engrenagens de todo esse sistema e engrenagens essenciais. Vocês viram aí, paralisação dos caminhoneiros, o impacto que isso causou na vida das pessoas, impacto direto e econômico em relação ao país inteiro. Viram? Pois é. O indivíduo cidadão. É importante saber que, além do papel de condutor, o motorista deverá ter sempre em mente que, quando se encontra no trânsito, ele está dividindo espaços com outros indivíduos, que são pedestres, ciclistas, até animais, vejam aqui, animais, e outros condutores, que também necessitam utilizar das vias. E conforme eu bem falei agora há pouco, eles necessitam utilizar das vias e muitas das vezes para cuidar de uma necessidade sua. É o motoboy que vai lá levar a pizza na sua casa, o galão d'água, o remédio. Não foi o que eu acabei de falar? Pois é. Então isso é inevitável, isso é trânsito. A gente precisa ter esse conceito, precisa entender e respeitar. Responsabilidade do condutor aqui administrativa e criminal. Você como condutor, nós estamos falando de cidadão, né? Mas como condutor, você tem responsabilidades administrativas e criminais no trânsito. O próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece ali responsabilidades administrativas e criminais. Então tá aí, o condutor de veículo está sujeito a responder administrativa e criminalmente pelos atos praticados como motorista, ou seja, na direção do veículo, conforme consta no próprio Código de Trânsito Brasileiro, legislação específica e demais legislações. É aqui que entra a questão do conhecer a legislação, as normas e respeitar. Isso também é cidadania. Ainda essa responsabilidade do condutor, aqui diz que o condutor de veículo tem a missão de se deslocar da origem ao seu destino, ou seja, ele saiu lá da sua residência, por exemplo, até o seu local de trabalho, ou vice-versa, em segurança, respeitando as normas de trânsito e o direito dos outros usuários da via. Então, essa é a missão do condutor, sair de um ponto ao outro em segurança. Ele precisa respeitar, precisa o quê? A legislação de trânsito e o direito dos outros, porque os outros também têm direito, né? Vai lá, o dever de respeitar os limites de velocidade e as normas de conduta no trânsito, colocando em prática as regras previstas pela direção preventiva. Opa! Então quer dizer que nós já estudamos lá na parte de direção defensiva que existem métodos de dirigir, tem a preventiva e a corretiva. O cidadão ele vai usar o quê? A preventiva, que é aquela que oferece menor risco, é aquela que melhor se adequa a uma sociedade saudável e um ambiente tão complexo como é o trânsito. Ainda como responsabilidade do condutor, ele deve conduzir com cuidado, evite solavancos, aceleração e freadas bruscas, porque isso pode comprometer a integridade física dos passageiros, os ocupantes do seu veículo. E você deve também, como condutor, verificar se estão todos corretamente acomodados e em segurança. Isso também é cidadania. Condutor, você, motorista, cidadania é cumprir com as normas, com as leis de trânsito. Portanto, é dever do condutor verificar se todos estão com cinto de segurança, se há crianças no veículo, se estão usando os dispositivos de retenção da forma correta, o dispositivo adequado para cada idade de criança. Tudo isso nós vimos aí já nos módulos passados. Continuando, ainda a responsabilidade do condutor, certificar-se de que todas as portas estão travadas antes de colocar o veículo em movimento. Curiosa aqui essa imagem, parece que é um veículo de transporte coletivo, um veículo de maior porte, onde ela foi descer do veículo, certamente, ficou presa pelo pé, pela roupa, alguma coisa, aí ó, em tempo do condutor não ver e sair arrastando aí ao usuário do transporte público coletivo, tá vendo?
Então, toda a atenção do condutor é pouca nesse sentido. Eu mesmo já prendi o dedo do meu filho na porta do carro. Ele entrou, na hora de eu fechar a porta, eu não verifiquei se ele estava totalmente para dentro. Ele estava com a mão aqui em cima, segurando para acabar de entrar, eu fechei a porta no dedo dele. Certamente doeu muito, mas graças a Deus não foi nada mais grave. Mas é um descuido, eu fiquei assim, extremamente comovido com aquilo, arrependido. Aquilo praticamente acabou com o meu dia. Então, todo cuidado é pouco nesse sentido. Uma outra situação que eu vi aconteceu com um outro filho meu, a tia dele estava conduzindo o veículo, aí ele ainda estava na cadeirinha, lá atrás, no banco de trás. Então ele com a mão no vidro assim, ela quis fechar o vidro elétrico, e nisso ela olhou para trás para ver se não ia prender a mão dele. No que ela olhou para trás, ela perdeu ali a direção dentro da rodovia e o veículo saiu da pista e aconteceu um acidente até sério, graças a Deus, mais uma vez, sem nenhum dano maior para ninguém, a não ser para o veículo, mas aí o seguro paga. Graças a Deus, Deus nos livrou dessa novamente. Enfim, são coisas que acontecem com pessoas tão próximas da gente. Numa dessas oportunidades, talvez possa acontecer algo pior, e depois que acontece não adianta mais, né? Existem relatos de usuários que ficaram presos às portas do veículo pelas roupas ou bolsa e foram arrastadas. Tanto existem que aqui nós temos uma foto, né, de um fato que aconteceu. Mas enfim, vamos lá. Outro risco é o de atropelamento. Nós sabemos que os passageiros só podem embarcar ou desembarcar pelo lado da calçada. O único que pode embarcar ou desembarcar pelo lado da rua é o condutor. Aí alguém me pergunta assim, porque o pessoal pergunta, né? E aquele veículo tem porta, as 4 portas, as portas do lado esquerdo. Então não vale de nada aquela porta do passageiro lá atrás da porta do motorista? Vale sim, meu querido. Tem via que é de mão única, o veículo pode estacionar do lado esquerdo. Estacionando do lado esquerdo, quando o passageiro vai desembarcar pelo lado esquerdo. Confere? Mas enfim, então nós sabemos que ele precisa desembarcar aqui pelo lado da calçada, mas tem gente que insiste em desembarcar o passageiro pelo lado da rua. Talvez nem ele queira, talvez o condutor não queira desembarcar pelo lado da rua, mas por desatenção, pequeno descuido, ele parou o veículo, a pessoa já abriu a porta do lado da rua, desceu, aí veio aquele motociclista ultrapassando no corredor e pegou o passageiro que estava desembarcando. Ou seja, é mais um cuidado aí a ser tomado, cuidado por parte do condutor. Cabe ao condutor, aqui está bem fixado isso, cabe ao condutor evitar situações que ofereçam perigo e monitorar, aqui está o grande quê da questão, atenta e constantemente tudo que acontece ao seu redor. Sabendo que há a possibilidade de algum passageiro descer pelo lado esquerdo, pelo lado da rua, você encostou do lado direito, sabendo que há a possibilidade de alguém descer do lado esquerdo, já avisa antes de mobilizar o carro. Porque depois que imobiliza não dá tempo, aí a pessoa já abriu a porta e já desceu. Você vai encostar, você já avisa antes, olha, eu vou encostar aqui para desembarcar, mas é todo mundo desembarcando do lado da calçada. Ouviu? Aí já fala para esse que está atrás do condutor, né? Atrás de você no caso. Assim você está monitorando constantemente e de forma atenta sobre isso aí, esse desembarque dos seus passageiros. É preciso também lembrar que o condutor tem a nobre missão de ser um condutor exemplar, pois o seu comportamento adequado na condução do veículo pode influenciar, não só pode, como vai influenciar, estejam certos disso, tá? No comportamento de futuros motoristas, os quais hoje são seus passageiros. Não seja um pateta no trânsito, né? Igual esse aqui tá mostrando. Eu, inclusive, gente, eu tenho uma palestra que fala como você tem influenciado no trânsito. Esse é o título da minha palestra. Como você tem influenciado no trânsito. Tá vendo essa criança que está sentada do seu lado aí? Ou lá atrás? Tá vendo essas pessoas que estão dentro do seu veículo aí? Se você é um motorista de um veículo de transporte coletivo, então, nem o diga, né? Toda ação que você pratica ali na direção do veículo está sendo captada, ainda que involuntariamente, por estes que te acompanham. E vão influenciar, aqui fala poderão, mas na verdade vão influenciar de forma positiva ou negativa, a depender da forma que você naturalmente age, ok? Então tome cuidado com isso. Além disso,
É de grande importância que o motorista se conscientize da necessidade de se comportar de forma educada. Claro, educação cabe bem sempre em qualquer lugar, tratando os outros usuários do trânsito sempre com cortesia. Eu costumo dizer aí na avaliação das questões que a palavra sempre é uma casca de banana. Agora, se for sempre para uma coisa bacana, eu não acho que é casca de banana não, tá? Eu acho que pode sim. Exagerar para ser bacana não é inadequado. Seja sempre cortês, educado no trânsito. Combinado? Olha, vamos então encerrar essa aula aqui. Já volto dando continuidade aí na nossa matéria, nosso módulo de relacionamento interpessoal. De volta com vocês, vamos direto à tela para não perder tempo. Aspectos comportamentais. Motoristas, valores e princípios. Importante, forte, né, esses termos. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Olha, só na ilustração que já diz muita coisa para a gente, né? Gentileza gera educação, que gera respeito. As três andam de mãos dadas. Isso é essencial para a gente preservar valores e princípios como cidadão e, obviamente, como motorista também. Vamos lá. Alguns valores e princípios, então, do motorista. Respeito, flexibilidade. Você precisa ser flexível. Você não pode ser aquela pessoa linha dura, que é só a sua opinião que está certa, só você que está certo, não cede de jeito nenhum. É complicado, né? Ter bom senso, ter humildade, paciência, equilíbrio, assim como outras que nós poderíamos relacionar aqui, mas aqui nós já temos aí 6 bons exemplos de princípios, valores que um motorista precisa ter para ter uma boa relação interpessoal no trânsito. O comportamento solidário no trânsito. Dê preferência à vida e ao bom convívio no trânsito. Seja gentil e educado com os demais usuários da via. Ignore quando for ofendido, não pague com a mesma moeda. Vou até repetir, gente. Foi ofendido? Ignore, não pague com a mesma moeda. Respeite as normas de trânsito, respeite o direito dos demais usuários da via. Ofereça ajuda a quem precisar, seja prestativo, esteja pronto a ajudar. Zele por um trânsito mais harmonioso. Aqui na ilustração nós temos aqui, olha, o condutor dividido ao meio. Do lado negro aqui nós temos ele todo irritado, enquanto essa mesma pessoa, com esse mesmo rosto, olha só do lado direito, que pessoa bacana. Se você cobrir aqui com a mão, você vai ver que o mesmo rosto, a mesma pessoa podem ter duas reações, duas representações totalmente distintas, tá vendo? E então, de que lado você está? É a pergunta que a ilustração nos traz aqui. Ainda comportamento solidário no trânsito diz que é importante lembrar que uma das características principais para um motorista é a cortesia. Tem muita gente que acha que dirigir bem é ter domínio sobre o veículo e só, né? Aí, ó, uma das características principais para um bom motorista é ser cortês, educado, gentil. Significa abrir mão do seu direito no trânsito em favor da segurança de todos. E não é só a sua ou de quem está dentro do seu veículo. Segurança de todos. Aspectos comportamentais sobre demais atores no processo de circulação, porque o trânsito envolve outros atores, nós já falamos disso. O motorista deve estar atento para que problemas, fatores externos não influenciem na sua forma de dirigir. Não deixe que outros problemas pessoais externos, diferentes, adversos à direção do veículo, venham influenciar de forma negativa na sua dirigibilidade. E venha, para tanto, deve entender que um comportamento inadequado de outros motoristas não deve ser respondido da mesma forma. Você saiu de casa bem, zen, né? Vamos dizer assim. Não é porque o restante do pessoal que está no trânsito está estressado, está com pressa, está buzinando, que vai te tirar do sério, não, tá? Mantenha a linha, mantenha o autocontrole. Lembra lá no princípio do curso, quando eu disse
que um dos principais fundamentos do bom motorista é autocontrole? Pois é nessa oportunidade que você vai poder testar e aplicar esse autocontrole e então demonstrar que é, de fato, um excelente motorista. Ainda sobre demais atores no processo de circulação, boas atitudes entre os usuários do trânsito têm o poder de promover o respeito e a cidadania. É essencial saber agir diante de situações adversas no trânsito, reconhecendo e alterando maus hábitos e posturas negativas. Claro, com um pouquinho de bom senso, uma medida razoável de bom senso, você vai saber entender que cada pessoa, cada indivíduo, cada condutor, cada outro usuário do trânsito tem lá a sua vida particular, os seus problemas particulares, que não deveriam ser trazidos para o trânsito, mas se porventura vierem a ser trazidos, isso vem comprometer um pouco o seu direito, a sua vez, a sua razão, abra mão disso. Seja inteligente, seja sensato, ponderado, razoável. Assim você vai conseguir evitar maiores problemas no trânsito. Ainda sobre demais atores, para tanto, devem entender que um comportamento inadequado de outros motoristas não deve ser respondido da mesma forma. Precisa nem falar nada, né, gente? Olha a ilustração aqui. Como é que faz? Se você recebe um bom dia desse aqui no trânsito, como é que você deve reagir, se comportar? A minha opinião é: ignore, finja que não viu, é o melhor que você faz. Aspectos comportamentais ainda, falando agora sobre segurança no trânsito. Alterações no estado físico e emocional do condutor afetam diretamente a sua capacidade de dirigir com segurança. Diversas situações de risco no trânsito são provocadas por esses fatores. Nós até falamos disso lá na parte de direção defensiva, mostrei para vocês, mas vamos relembrar agora no slide seguinte. Vamos lá, tipos comportamentais que vão afetar diretamente na dirigibilidade do comportamento do condutor no trânsito. Ansiedade, está ansioso, está esperando alguma coisa, aguarda. Ansiedade é normal, né? Acho que todo ser humano sente. Agora, uma ansiedade descontrolada é complicado. Gente, a minha esposa, certamente muitos de vocês conhecem, a Fabi, essa fera aí na direção. Pensa numa pessoa ansiosa. Ela atinge determinados picos de ansiedade que certamente vão influenciar aí na forma dela dirigir. Eu já sabendo disso, a depender do dia e do grau de ansiedade, eu já evito que ela pegue na direção do veículo. Eu vou lá, levo onde precisar, busco. É isso que a gente precisa entender. Nesse caso, é um policiamento meu em relação a ela. Mas e quando não tem? O ideal é que você se autopolicie, certo? Não deixe que a ansiedade, sentimentos como a ansiedade excessiva, venham influenciar aí na forma de você dirigir. Angústia, nossa, esse aqui então está muito triste, né? Angustiado com alguma coisa. Frustração também, medo, raiva. Esse medo aqui, gente, inclusive, tem gente que tem medo do próprio ato de dirigir, né? Pessoas aí que já têm habilitação, mas tem algum trauma, tem algum medo de dirigir. Isso aí é um trabalho psicológico que precisa ser feito, tá? Tem que procurar profissionais qualificados para te ajudar nisso aí. Se tiver com raiva, está com muita raiva de alguma coisa, também não é bom não. Egoísmo, é aquele que só pensa nele, ele quer chegar primeiro, o problema é dele, que ele tem horário, mas e os outros, será que não tem não? O que mais? Insegurança, está inseguro com alguma coisa? Competitividade, eita que tem gente que no trânsito que acha que a vez é dele, só ele não é capaz de dar uma seguradinha no carro para alguém sair de uma vaga. É uma coisa incrível. Uma pessoa lá na frente sinalizou com o braço que vai fazer uma baliza, não quer esperar, entra espremendo, buzinando. É a competitividade, é ele quer resolver o problema dele, quer o espaço dele. Não dá passagem para quem vem atrás, não é mesmo? Vocês conhecem alguém assim? Vamos lá. Agressividade, isso aqui então afeta muitos motoristas aí. Hostilidade, cara hostil, tá nem aí para os outros. Euforia, tá eufórico demais com alguma coisa, hein? Introversão, alguma coisa que está o incomodando, e é uma coisa bem pessoal, né? Impulsividade, isso aqui, quando fazer uma ultrapassagem, então, chegar logo, entrar primeiro, é onde o cara acaba sendo impulsivo aí.
Passividade demais também atrapalha. Distração, pressa, pessimismo, depressão. Aí lá na direção defensiva ainda brinquei, né? Dívidas, chifre, enfim. E aí vai, a gente tem aí N sentimentos, coisas que nos afetam de forma externa, né? Coisas externas, adversas ao ato de dirigir, mas que vão acabar influenciando aí no seu comportamento no trânsito, e a gente precisa se autopoliciar e tomar cuidado com isso aí. Segurança no trânsito. O cansaço excessivo, por exemplo, leva alguns condutores a cochilar ao volante, errar trajetos e até provocar acidentes. Não tenha dúvida, meu querido. Bateu ali um certo cansaço? Pare, descanse, recupere-se fisicamente para depois você pensar em assumir novamente o volante. Normalmente as pessoas que insistem em dirigir mediante circunstância ou uma situação extrema de cansaço, ele acaba provocando um acidente, causando danos aí para si e para outros. Discussões conjugais, problemas financeiros, dificuldades na educação dos filhos, entre outros, são fatores que geram desatenção. O cara está no volante ali, mas ele está pensando lá no problema que ele está tendo com a esposa dele, ou então na conta que ele tem que pagar, ou então nos filhos que não estão obedecendo, estão passando o limite. Também o nervosismo, o mau humor, comprometem, né, o desempenho do condutor ao volante. Tudo isso aí voltado a aspectos comportamentais, que influenciam diretamente na segurança do trânsito. Ainda segurança do trânsito, recomendações ao condutor. Evite atividades estressantes. Evite discussões ao telefone, principalmente durante o trajeto. Se estiver dirigindo é que você não vai atender telefone mesmo. Ainda que você estacione o veículo, evite atender telefone durante um trajeto, uma determinada viagem. Estacionou o veículo, aí você vai atender o telefone, quer dizer, legalmente está tudo bem, mas a depender da conversa que você vai ter no telefone, na hora que você desliga, que você pega a direção de novo, vai dirigir, a coisa pode ficar complicada. Então deixa o telefone de lado um pouquinho, saiu daqui do seu ponto de origem. Quando chegar no ponto de destino, aí você atende o telefone, atualiza as redes sociais, tudo bem? Evitar problemas familiares enquanto dirige, evitar andar atrasado. Eita, que esse aqui é o problema do brasileiro, hein? Ele acaba andando com pressa e aí ele quer passar por cima de quem estiver na frente, né? A Uber já até disse aí que está lançando os carros voadores, mas por enquanto ainda não estão no mercado aí não. Quando sair, você puder comprar o seu, quem sabe, né? E você passa por cima com o carro voando aí, né? Bora lá. Ainda segurança no trânsito, recomendações ao condutor. O condutor tem a responsabilidade de dominar amplamente o funcionamento do veículo e conhecer todos os equipamentos de segurança nele contidos. Gente, não tem como, na minha opinião, não tem como você dirigir bem um veículo se você não conhece esse veículo. Dirigir o veículo inclui também dominar o veículo. Também, tem gente que acha que é só isso, mas não, mas também dominar o veículo. Como é que você vai dominar uma máquina que você não sabe operá-la? Você não conhece os indicadores do painel, você não conhece os comandos, você não sabe usar adequadamente. Então, meu querido, até que no automóvel não é tão complicado, porque os comandos são menos, né, obviamente, e principalmente os que você usa ali enquanto dirige são bem menos então. Mas ainda que num automóvel, pegou um veículo diferente, procure conhecer o veículo, indicações do painel, como é que liga, desliga, posicionamento de alavancas, tanto de freio de estacionamento quanto do câmbio na hora de estacionar. Procure conhecer. Tem gente, eu já vi acontecer até com o instrutor, tá? Que o veículo furou o pneu e não soube o que fazer porque não sabia onde estava o step do veículo. Era um Fiesta na época, não posso contar o nome do santo, né? Mas o pneu ficava lá atrás, debaixo do bagageiro. Você abriu o bagageiro, você não viu o step, aí tinha só um alcinha. Você puxa a alça, o step cai lá embaixo no pé da pessoa. Ou seja, bem escondido na verdade, né? Mas se o camarada tivesse tomado conhecimento primeiro do veículo, ele não teria ficado na mão. Furou o pneu para estar fora, ficou lá. Na mão não teve o que fazer, teve que pedir socorro. Terrível, né? Bora lá, segurança no trânsito, recomendações ao condutor, vejamos lá então. Conhecimentos básicos de mecânica possibilitarão ao condutor apontar irregularidades no veículo, descrever problemas ocorridos no trajeto e até saber
fazer alguns reparos solicitados que tenham efetivamente sido completados. Olha, claro, tem pequenas coisas. Hoje em dia, com esses veículos totalmente eletrônicos, é complicado, né? Hoje em dia já quase que não tem que estudar mecânica, mas tem que estudar eletrônica. Mas tem coisas que são bem básicas, tá? Eu já fui socorrer pessoas aí com problema no veículo. Eu cheguei lá, era um cabo de vela que estava mal conectado, certo? Aí o veículo rateando ali, a pessoa não sabia o que fazer. Abriu o capô, confere ali os cabos das velas. Uma delas que estiver solta ou cortando corrente, ou cabo danificado, saltando, ele faz coisas simples que todo condutor deveria conhecer, inclusive as mulheres, tá? E aqui nós vamos falar da relação interpessoal envolvendo aí com os agentes de trânsito. Aqui até fiz a distinção, trouxe novamente para vocês, né? A distinção entre autoridade de trânsito e agente de autoridade, apesar da gente já ter falado disso lá na parte de infrações e crimes. Lembram? A autoridade de trânsito é o dirigente máximo de órgão ou entidade executiva de trânsito. É o diretor do Detran, o diretor do órgão municipal. Agora, o agente da autoridade pode ser o policial militar, o servidor civil, estatutário ou seletista, credenciado pela autoridade de trânsito para fiscalizar. Então vejamos lá, a pessoa civil ou policial militar credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício da atividade de fiscalização, operação, policiamento ostensivo e patrulhamento. Claro que tem atividades aqui que são particulares de determinado tipo de servidor. Então, patrulhamento quem faz? Somente a Polícia Rodoviária Federal. Policiamento ostensivo. Quem vai fazer isso? Um servidor civil, um agente de trânsito vai fazer? Não tem como. A Polícia Militar já pode. Então, tem essa questão aí, tá? Mas, enfim, envolvendo todos os agentes da autoridade, aí existem essas atividades fim para esses personagens aqui dentro do contexto. Então, aqui eu estou apresentando para vocês, porque a gente precisa ter também em algum momento um contato, um relacionamento interpessoal com esses atores no trânsito, que são as autoridades de trânsito, os agentes que estão fiscalizando ali, e a gente tem que saber se comportar diante desta fiscalização. Vamos ver? Então, vamos lá. Principais órgãos fiscalizadores. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, temos a Polícia Rodoviária Estadual, que é a Polícia Militar, né? E temos o Departamento de Estradas de Rodagem, DR. Esses são os principais. Existem outros? Existem, dependendo do âmbito, da circunscrição ou de onde a gente estiver se referindo, vai existir outros. Eu estou tratando aqui dos principais. Normalmente, você vai se deparar no trânsito com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar fiscalizando o trânsito municipal ou as rodovias estaduais, e o DR também tratando aí da fiscalização em rodovias estaduais, normalmente mercadorias e veículos de transporte coletivo de pessoas. Bora lá, papel dos agentes na fiscalização de trânsito. Os agentes de trânsito têm o dever de agir sempre dentro dos princípios da legalidade, moralidade e urbanidade. O princípio da legalidade é um princípio do direito administrativo. O agente de trânsito ele não tem a opção de agir quando ele vê alguém cometendo uma infração. Ele tem um dever. Se ele viu você dirigindo, falando ao celular, ele não pode simplesmente chegar e falar assim, tá errado aí, guarda o celular. Ele não pode fazer isso, não. Ele tem o dever de autuar. Esse é o princípio da legalidade. Não é um ato discricionário dele autuar ou não. Ele tem que autuar. É um ato vinculado, porém legal, ok? E quando fala aí da moralidade, que tem que agir também dentro da moralidade e urbanidade. O que é urbanidade aí? Com respeito. Ele precisa fazer o trabalho dele, o papel dele, obviamente, te respeitando como condutor e cidadão. Além de outros, pautando-se pela preservação da vida, que é a prioridade de todo esse mecanismo no trânsito, e do patrimônio público e privado, e garantindo assim sua efetiva contribuição para a paz no trânsito e a segurança do usuário, ou usuários, né, que estão inseridos aí no trânsito. O papel dos agentes de fiscalização de trânsito, ainda falando dele, cada órgão de trânsito tem a sua competência, estabelecida pela tabela de distribuição de competência, fiscalização de trânsito, aplicação de medidas administrativas, penalidades cabíveis e arrecadação de multas aplicadas. Tudo isso nós já falamos lá na parte de infrações e crimes de trânsito, correto?
Existem infrações que são de competência exclusiva do Estado, outras de competência exclusiva do município, assim como há outras que são de competência de ambos. Quer ver um exemplo? As infrações que estão relacionadas à circulação de veículo, estacionamento e parada, elas são de competência do município. Veículo estacionou no local proibido. Competência de quem fiscalizar? O município. O município fiscaliza através de quem? Por meio de quem? Dos seus agentes fiscalizadores, da Guarda Municipal, quando tem convênio, da Polícia Militar, quando tem convênio. Agora, existem infrações que são de competência de fiscalização do Estado. Por exemplo, documentação do veículo tem que estar em dia, documentação do condutor tem que estar em dia. Quem vai fiscalizar? O Estado. Se está dentro da circunscrição do Detran, o Detran vai fiscalizar. Se é na rodovia estadual, DR, ok? Se é numa rodovia federal, DENIT, a NTT, a depender do caso, Polícia Rodoviária Federal. Então é isso. Tem as infrações que são de competência exclusiva do Estado, agora Estado como unidade da federação mesmo, como exemplo desse aí. É fiscalizar por meio de seus agentes fiscalizadores, convênio com a Polícia Militar e por aí vai. E existem também as infrações de competência de ambos, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, estacionamento irregular, competência exclusiva do município. Falta de equipamento obrigatório no veículo, competência exclusiva do Estado. Percebam que tem aquelas competências exclusivas, né? São só alguns exemplos aqui para vocês verem. Excesso de velocidade, aí tanto o Estado quanto o município podem fiscalizar. Perceberam? É importante a gente conhecer isso, porque sendo assim você vai saber se o agente está agindo dentro do princípio da legalidade, se ele não está extrapolando as competências dele. Tudo bem? Bora lá. O motorista precisa ver os agentes de trânsito como aliados. É isso mesmo, tem muita gente que vê o agente de trânsito somente como alguém que está lá para te vigiar e para te punir. Não é bem assim. Para a manutenção do trânsito seguro é necessária aí a atuação dos agentes. Afinal, quem respeita as leis de trânsito e dirige com atitude preventiva e defensiva não precisa temer as fiscalizações. E essa é a mais pura verdade. O pessoal insiste aí com a questão da indústria da multa, que a cada dia que passa a fiscalização está apertando mais. Gente, não está apertando. O que tem de matéria-prima para poder lavrar autos de infração e aplicar multa não é brincadeira, tá? Certo dia eu dando um curso dentro de uma sala com várias pessoas, o pessoal reclamou disso, que tem uma indústria da multa que não sei o quê. Olha, claro, para tudo existem exceções, estou falando de modo generalizado, tá? Para tudo existem exceções, falando do padrão geral. Chamei o pessoal para fora da sala, vamos fazer o seguinte, vamos lá fora, na rua, na calçada, vamos ficar na calçada ali, cada um com uma pranchetinha na mão, e vamos começar a observar o pessoal que passa lá na rua. Vamos ver se está tudo certinho com o pessoal que passa. Vamos contar ali uns 10, 15, 20 veículos e vamos ver qual que vai ser a média de quem está andando certo e quem está andando errado. Aí começamos. Passou um motociclista, viseira aberta. Dali a pouco passou um automóvel, o cara no celular. Dali a pouco passou outro, menino em pé no banco de trás. Nem no dispositivo de retenção não estava, em pé lá no banco de trás. E assim foram. Dos 10 veículos que passaram ali pela gente, que a gente foi anotando, 9 apresentaram irregularidade sem sequer precisar abordar o condutor, sem sequer precisar parar aquele condutor para fiscalizar. Só vendo ele passar, a gente já via as irregularidades. Irregularidades pesadas, infrações graves, gravíssimas, que correspondem diretamente à segurança, à integridade física dos envolvidos ali. Aí eu trouxe o pessoal para dentro de sala e perguntei, fala para mim, como é que foi lá a experiência vendo o pessoal lá fora? Muito negativa. Aí que eles tiveram a concepção de que não existe indústria da multa, existe a matéria-prima de sobra para poder aplicar a multa. Tá? A multa só vai acontecer quando houver a irregularidade. Agente de trânsito não inventa multa. Entenderam? Podem existir equívocos, é o que eu estou falando. Mas, de um modo geral, esses equívocos são exceções, raridades. Tá legal? Então, de um modo geral, o que a gente tem é muita gente indisciplinada no trânsito. Depois reclama das autuações. Aos motoristas é garantido o amplo direito à defesa. Foi autuado pelo agente? Exerça ali o seu direito de defesa. Tem defesa prévia, tem recurso a jari, tem recurso de segunda instância, tem as ações judiciais. Você tem N recursos. O que não falta na legislação brasileira é recurso ali para quem
quer defender os seus direitos, né? Quando se sentirem injustamente punidos pela autoridade de trânsito. Portanto, são desnecessárias as discussões e atritos no momento da fiscalização. Querido, não adianta conversa no ouvido do agente. Ele já ouviu todas. O policial, aquele que está fiscalizando, ele já ouviu todas as historinhas. Também não adianta você vir com desculpa esfarrapada, que ele não quer nem saber. Se ele flagrou a irregularidade, é dever dele autuar. Dever. Ele não tem a opção de autuar ou não. É dever, é ato vinculado. Se ele deixar de autuar, ele está cometendo um crime perante a administração pública, que é o crime de prevaricação. Isso é pesado, ele pode responder por crime. Então, quando fala, seu agente, usa aí de bom senso, porque eu estava indo trabalhar e saí correndo, esqueci o documento lá, coisa e tal. Bom senso, no contexto da legalidade, é o quê? Aplicar a lei. Ele deixar de aplicar a lei, ele praticar um crime de prevaricação, para poder deixar de punir alguém que cometeu uma infração de trânsito, consciente, será que ele está agindo de bom senso? Então, o bom senso tem que partir de quem praticou a infração. Praticou a infração? Não discuta com a gente, não. Deixa ele lavrar o auto de infração e, se possível, até pague depois sem recorrer, porque se você de fato está errado, que pague pelo seu erro. É bom que aí a gente já não reincide mais naquilo ali. Agora, se porventura o agente estiver agindo de abuso de autoridade, com algum equívoco, alguma coisa que você sabe que está te lesando no seu direito, não adianta bater boca com ele na hora. Deixe lavrar o auto de infração, depois junte aí as provas e apresente os seus recursos e defesas para tentar derrubar isso aí. Certamente, conforme eu disse, na legislação brasileira, o que não falta são possibilidades de recurso. Inclusive, tem aí excelentes profissionais no trânsito para tratar desse assunto aí para você também, ok? Vamos encerrar mais essa aula, voltamos já na continuidade aí do nosso assunto relacionamento interpessoal. Vamos tratar agora de assuntos relacionados a atendimento às diferenças. O que mais tem no trânsito são diferenças. E quando esses são ocupantes do seu veículo, então, a gente precisa saber lidar com elas. Vamos lá, qualidade. É o que alguém faz, né, ao longo de um processo para garantir a uma pessoa exatamente aquilo que ela deseja, em termos de respeito, atendimento e ética. Quando for trazido então isso voltado para um motorista profissional, muito mais, né, gente? A qualidade acertada deve ser garantida através da prevenção de erros, do controle de qualidade, bem como pelo treinamento e motivação de cada prestador individual de serviços. Esse aqui é falando do motorista profissional mesmo, aquele que dirige em um Uber, um táxi, um veículo de transporte coletivo, ou até mesmo um veículo de transporte de carga. Ele, como motorista padrão, ele deve estar observando isso aí, prevenção de erros, por meio de quê? Treinamento e motivação. Se é um condutor, um motorista de uma empresa, o que eu chamo de frotista, trabalhei com frotas, claro que a empresa é que deve proporcionar esses treinamentos para os seus condutores. Mas não é diferente também para você que faz uso particular do seu veículo, tá? Até porque você transporta ali pessoas e toda a excelência nessa, vou dizer, prestação de serviço não, né? Mas nesse transporte ele é bem-vindo. A pessoa que está recebendo ali certamente vai ficar muito mais feliz. Aborrecimentos. Vamos tratar de aborrecimentos nesse atendimento às diferenças. Aborrecimento é um pequeno sentimento de irritação que o usuário tem quando o atendimento fica um pouco abaixo das suas expectativas, né? Claro, às vezes o cara pagou ali um Uber Black, pagou caro. Aí caro não, né? Porque o Uber não é caro, né? Mas pagou o mais caro, vamos dizer assim. Já tinha ali 3 possibilidades, pegou logo o Uber Black, porque ele quer um atendimento melhor, diferenciado. Aí ele chega, não tem aquilo que ele quer, ou que ele desejava, então ficou um atendimento abaixo das expectativas, ele ficou aborrecido. Isso não significa que ele, como usuário, pode destratar ou desmerecer aquele profissional. No caso da Uber, né, já que a gente está dizendo, está falando aqui, tem as estrelinhas lá na hora de classificar.
coloca lá a estrelinha uma só, que certamente esse condutor é que vai ter que prestar ali os esclarecimentos para a Uber depois. Adolescentes, como lidar com adolescentes aí? O condutor deve estar apto a lidar com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Para isso é fundamental compreender as diferenças de comportamento em cada idade para a correta e adequada resposta nas situações diversas. Olha, você está lá dirigindo o seu carro, você tem filho adolescente, às vezes um sobrinho, um primo, está transportando alguém, uma criança, e ela não quer, por exemplo, a criança não quer ficar no dispositivo de retenção, ou não quer ficar com o cinto, ou o adolescente não quer usar o cinto, acha aí uma babaquice usar o cinto lá atrás. Você, como condutor, tem o dever de fazê-lo usar esse dispositivo e, é claro, fazer usar no bom sentido. Por quê? Porque você não vai obrigá-lo a usar, você não vai impor a ele essa condição. Negativo. Você vai dentro ali do princípio da razoabilidade humana, vamos dizer assim, da ponderação, tentar convencê-lo, persuadi-lo a usar o cinto. Eu costumo brincar com as pessoas quando entram no meu carro, eu falo o seguinte, eu vejo que a pessoa entrou e não colocou o cinto, eu falo assim, coloca o cinto, em caso de acidentes, aumentem até 6 vezes a sua chance, ali eu falo caso de capotamento, em caso de capotamento, aumentem até 6 vezes a sua chance de sobrevivência. Aí a pessoa já logo pensa, pô, capotamento? O que é isso? Já logo coloca o cinto. Nem questiona, entendeu? Então essas brincadeirinhas assim, levando para o bom sentido, o bom senso, com o bom humor, você consegue resolver muito mais do que na base da imposição. Crianças, vamos lá, as crianças são mais suscetíveis ao choro, exigindo de quem as atende muita habilidade e paciência. Eu não quero, não vou, mãe, eu quero, me dá, não. Querida, você tem que ficar no dispositivo de retenção. Aí a criança, não vou ficar, não sei o que, mãe, pega a pirraça. Você sabe o que eu já fiz com sobrinhos aí, crianças? Eu peguei e mostrei para ele alguma coisa, por exemplo, eu vi uma criança com a barriga muito grande, cheia de lombriga, vamos dizer assim. Aí eu disse para ela o seguinte, banguela também, criança às vezes banguela. Aí eu não queria ficar no dispositivo de retenção, falar assim, olha aqui, tá vendo essa criança aqui, ó? O carro bateu, aconteceu um acidente, aí ela não estava na cadeirinha, olha aqui no celular, eu mostrei para ela no celular assim, ó, ela bateu o dente no banco da frente, essa quebrou os dentes tudo, nossa, coitada, ficou feia, né? Aí mostra para ela, já logo, já senta na cadeirinha e quer colocar também. Olha essa outra aqui, ó, na hora que bateu, ela estava sem o cinto, ela bateu lá na frente, olha o tamanho que a barriga dela ficou. A criança já logo vai ali se convencendo e olha o celular e olha aquela imagem não muito agradável, ela já corre lá, ela mesmo se bobear, ela já coloca ali o dispositivo de retenção. Então é isso, é saber lidar com cada situação. Essa é a excelência do motorista, do bom motorista. O condutor terá que ficar atento a pequenos detalhes, como, por exemplo, posicionar corretamente as crianças nos seus lugares, observando a sua segurança, falar baixo, calmamente, evitando gritos e gestos que as assustem ou então que as deixem nervosas. Vejam, todas dicas muito interessantes para a gente aplicar aí no dia a dia ao lidar com esse tipo de situação. Características aí de adolescente. Talvez seja a faixa etária mais difícil para se relacionar. Talvez não, tenho certeza. Por estarem num período de transição ou formação de personalidade, os adolescentes necessitam constantemente de autoafirmação. Por isso fazem de tudo para chamar atenção. E é claro, olha aqui a calma desse cidadão. Esse aqui aparenta ter pelo menos 40 anos de idade, enquanto o adolescente lá, olha lá, cabelinho de fogo, né? Pintadinho de vermelho, já chega gritando, querendo ter a razão. Às vezes não, com certeza, esse senhor aqui sabe que o cabelinho de fogo aqui não tem a razão, mas nem por isso ele se equiparou na discussão aqui, ou numa discussão com esse adolescente. Ele foi ponderado, foi sensato, e dentro da sabedoria e experiência de vida dele, ele certamente tomou alguma atitude depois que veio lhe apaziguar a situação e resolver o problema, evitando aumentar a questão do conflito aí. Adolescentes detestam ser tratados como crianças. Mantenha a disciplina e o respeito, sem usar de autoritarismo. Se você quiser ser autoritário com o adolescente, o tiro vai sair pela culatra. Mesmo diante de situações extremas de desrespeito, o motorista deve manter
acalma. Aqui, mais uma vez, o adolescente querendo fazer a razão dele e ser imposta ao adulto, aquele que certamente é o seu mentor, ou pelo menos no momento ali é o motorista, é o responsável por administrar a situação. Ele, adolescente, precisa agir dessa forma, com agressividade, gritando, falando alto, porque ele está inseguro nas suas afirmações, ele quer fazer-se autoafirmar, enquanto a pessoa aqui, experiente, não. Essa tem total segurança no que está fazendo e afirmando. Portanto, ela pode manter a calma e saber administrar a situação ali para evitar um conflito maior. Fazer um jovem refletir sobre o seu comportamento pode levá-lo a uma melhor conscientização do fato. Isso é óbvio, né? O tal do pode tudo. Que ele vai chegar à conscientização de fato, isso aí a gente não pode afirmar, mas que é uma conduta que vai ajudar. Quanto a isso, não temos dúvida. Agora, tratando aí de adultos, características. Olha, apesar de representarem uma faixa etária mais fácil de lidar, o adulto tem dificuldade em aceitar que seja chamada a sua atenção por algo que não esteja em conformidade com as normas. É exatamente isso. Se o adolescente tem aquela dificuldade de relacionamento, o adulto, apesar de entender e compreender, ele já não gosta de ser chamado a atenção. Então tome cuidado com a forma com que você se dirige a um adulto que está dentro do seu veículo. Por isso, seja muito cuidadoso. Quando precisar dizer algo para alguém desta faixa etária, um adulto, cuidado, seja ponderado, evite gesticulações. Está vendo esse camarada aqui, ó, levantando a mão, quase encostando no rosto dessa moça? Pois é, isso aqui certamente, olha, corpo inclinado para frente, ou seja, tipo se projetando contra ela, tentando impor. Perceba que ela até inclinou-se para trás, com medo até que se ela está aqui de forma retilínea, vai ficar nariz com nariz aqui. Isso aqui não é uma postura, sem saber o que é que eles estão conversando. Só a postura aqui já nos mostra, já nos aponta alguns comportamentos não adequados ao se relacionar com o adulto. Abaixe a mão, fale baixo, ponderadamente, erga sua cabeça aqui, ó, não fica com a cabeça apontada, né, inclinada sobre a pessoa, tentando intimidá-la não, porque dessa forma você não vai conseguir aí o seu objetivo. Portanto, se tem dificuldade em aceitar, é uma característica do adulto. Você não deve ser agressivo e impositivo, concordamos, mas também não pode omitir, né? Deixar de agir em prol da segurança, isso aí também não. Idosos agora. Excelente, a gente vem avançando aí, né? Pegamos a criança, passamos por adolescentes, adultos e agora idosos. Talvez essa seja a faixa etária a qual você mais terá facilidade de lidar enquanto condutor de um veículo. Também concordo. Os idosos já têm aí uma vasta vivência de vida, experiência, são bem adeptos a escutar e respeitar, ou seja, é fácil lidar com esse tipo de usuário, portanto, de passageiro. Portanto, não há por que perder o controle aí não. Se a relação aí saiu do andamento normal, certamente é porque foi por conta do condutor que não soube administrar bem a situação. Eles têm facilidade em respeitar normas e normalmente são pacíficos ao receberem instruções. Sua maior dificuldade, certamente, está relacionada à locomoção e fragilidade física. A gente, sabendo disso, já vai tentar ali ser o mais, se prontificar o máximo que puder para ajudar essas pessoas entrando aí como passageiros no nosso veículo. Tipos de personalidade. Vamos lá, sozinho ou solitário? Sentem necessidade de ficar só. Gostam da sua própria companhia, né? Olha, ser acompanhado por si próprio é ser boa. Quem curte essa característica é sozinho, claro. Quem sofre com ela está solitário. Preferem manter-se no seu canto, têm dificuldade de estabelecer comunicação, formam o seu próprio mundo e vivem em função dele. A compreensão e o respeito à reserva e aos limites do indivíduo são palavras-chave para lidar com esse tipo de pessoa. Aqui a gente vê, né, de cara, ela destacada aqui sozinha, os amigos todos do lado ali, e ela não consegue se enturmar, não consegue ter ali uma relação. A gente precisa conhecer e respeitar esse tipo de pessoa.
As comparações e as pressões sobre ela aparecem com frequência e devem ser evitadas, tá? Ainda tipos de personalidade, agora falando do tímido. Às vezes confundido com sozinho ou solitário, mas tem características diferentes. Ele sente vergonha de se expor, foge de grupos de pessoas, teme ser criticado ou rejeitado, sente-se incapaz, se acha inferior aos outros, baixa autoestima. A compreensão, a aceitação, incentivo, suporte, estímulo constante às competências demonstradas, um sorriso aberto e franco e receptividade são estratégias eficazes para lidar com esse tipo de pessoa. Então vamos respeitar, saber diferenciar o solitário do tímido. Às vezes ele não quer ser solitário. Aquele exemplo anterior que nós vimos, no slide anterior, é o solitário mesmo. Ele quer ficar ali sozinho na dele, ele constrói o seu próprio mundo e vive bem ali dentro. Aqui não. Ele não se enturma por essas características aqui, ó, medo de ser criticado, rejeitado, sente incapaz, inferior aos outros, tem autoestima baixa. E essas aqui são as ações que a gente pode, ou seja, os comportamentos que a gente pode adotar em relação a essa pessoa para poder ajudá-la. Ainda sobre tipos de personalidade, aqui nós vamos falar do desconfiado ou pessimista, né? Ele desconfia de tudo e de todos. Acredita que só o que ele fala ou faz é melhor, aceitável e verdadeiro. Leva tudo pelo lado ruim, é o Chiquinho Nuvem Preta, né? E se sente perseguido. Questiona tudo que chega a ele. Sofrem pelo elevado grau de desconfiança e isso gera um grave desgaste emocional e físico. A melhor maneira de lidar com essa pessoa é sendo compreensivo e respeitá-lo quanto aos seus limites de receptividade. Evite levar seus comentários desagradáveis para o lado pessoal. Se ela fez algum comentário desagradável, se ela é a Chiquinho Nuvem Preta, evite, vejam bem, levar seus comentários desagradáveis ou os comentários dessa pessoa para o lado pessoal. Muitas das vezes ela quer mais chamar a sua atenção do que propriamente impor uma razão. Agora o sedutor ou cínico, olha, tem esse também, hein? Por onde passa deixa um rastro de afetividade e otimismo. O problema é que muitas das vezes não se sabe o quanto disso é real e verdadeiro. De autoconceito e autoestima elevadíssimos, confia nele próprio, desconfiando dos outros. Quando verdadeiro, é um excelente amigo e colega de trabalho, que realiza suas atividades com empenho. Como é que você deve se relacionar com essa pessoa? Seja compreensivo, respeitando quanto à sua necessidade de aparecer. Ele precisa aparecer. É a questão do sedutor, do otimista. Ele quer ganhar espaço, ele quer mostrar que ele existe e que ele é bom, sem incentivá-lo, tá? Seja compreensivo quanto à sua necessidade de aparecer, sem incentivá-lo. Seja imparcial na captação de seus comentários. Mostre que ele é querido, sem necessidade de criar nenhum personagem. Não precisa, meu querido, ser um personagem, criar um personagem para poder ganhar a minha confiança, não. Tente passar isso para ele. Assim ele vai entender que um relacionamento, uma relação natural, vai fazer com que as coisas fluam muito mais naturalmente, com perdão aí da redundância. E aqui, atendimento às diferenças ainda, conceituação. Diz que em relação ao atendimento às diferenças e das especificidades dos usuários, o motorista deve possuir um perfil educador, tutor e ter como características básicas a responsabilidade e a dedicação. Sobretudo, independentemente do tipo de usuário ou de passageiro que vem entrar no seu veículo, haja sempre com responsabilidade, com dedicação, com respeito. Mostre todas essas habilidades que nós tratamos nos slides anteriores para poder lidar com essas diversidades de pessoas que vão entrar no seu veículo. Claro, se você usa o veículo para fins particulares, conduzindo com a sua família, talvez ou certamente essa interatividade, essa relação interpessoal seja muito mais fácil, muito mais comum, domesticada. Você está tratando ali, está lidando com pessoas do seu meio familiar, ou ainda de trabalho, ou colegas, amigos. Agora, quando você tem um contato direto com pessoas estranhas no seu veículo, você trabalha como Uber, taxista, seja o que for,
Aí essas habilidades terão que ser ainda mais destacadas, precisam ser acentuadas, externalizadas, para que você consiga ali então criar um ambiente amigável, favorável, para que essa relação interpessoal ela surja de forma natural e que evite então que se criem maiores conflitos mediante essas diversidades todas que nós vimos aí. Compreendido? Eu acho que já dá para fechar mais essa aula aqui. Volto já na continuidade, certamente o fechamento aí desse módulo relacionamento interpessoal. E fechando o nosso curso, né? Partindo para o abraço e para o coffee break é o que vale, né? Vamos lá, até a próxima, espero vocês.